rei que passou a noite em oração num monte. Você conhece algum rei? Você já leu um livro de história que um desses grandes conquistadores tenha passado a noite inteira em oração e que antes que o dia clareasse, ele desce o monte aonde orava e vai em direção à água. E ele, quando chega na beira da água, parece que vai molhar os pés, mas ele continua caminhando como se as águas fossem o piso deste altar, aonde você me vê caminhar. Ele andou sobre as águas como se fosse terra firme. Você conhece algum rei que já fez isso? Ele é o único. Ele é o único. Ressuscitou a filha de Jairo. Para não mencionar e me estender, em seguida ele ressuscitou na última semana de vida um morto que já estava apodrecido, um cadáver de 4 dias. Você conhece algum rei ou governante que tenha ido no cemitério e olhado para uma caverna onde estava um cadáver decomposto, apodrecido, cheio de vermes, que já tinham devorado a órbita dos olhos, vermes que já tinham devorado o seu intestino, porque é ali que os vermes começam primeiro a se reproduzir? Um cadáver que estava inchado, porque a gente, quando morre alguns dias depois, o cadáver fica todo inchado, deformado. Você conhece algum rei ou qualquer pessoa da história da humanidade que parou em frente ao sepulcro mal cheiroso, olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa desta multidão que está em volta, para que eles creiam que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu não apenas ressuscitado, mas restaurado. Você conhece algum rei que tem poder sobre a morte? Ele é o único. Que rei ou governante, pesquise em livros de histórias, foi capaz de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Que rei da história teve a coragem de dizer: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas? Que rei da história disse: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne nunca mais terá fome? Que rei da história teve a coragem de dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Ele é o único rei, o único que disse isso. E qual rei? Eu conheço história de muitos mártires que morreram por uma causa, que morreram em guerras, que morreram por um ideal, por um motivo muito especial, ou por uma pessoa especial. Há gente capaz de dar a vida por uma causa ou por outra pessoa. A história está repleta de exemplos maravilhosos, louváveis. Mas entre todos os mártires e os que foram capazes de morrer por uma causa ou por alguém, pesquise qual teve a coragem de dizer: eu vou morrer. Bebam este cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Qual rei que disse: eu vim dar a minha vida em resgate dos pecadores, eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido? Qual rei da história, qual mártir
que deu a sua vida para salvar. Ele é o único. E dando a sua vida, não abriu a boca para reclamar, murmurar, maldizer, xingar, ainda que houvesse pessoas ao pé da cruz ofendendo o tempo todo. Qual rei que sempre, os reis gostam de exercer autoridade e são implacáveis em suas sentenças? Qual o rei que, podendo executar a sentença, perdoou todos os ofensores e ainda pede ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Qual rei da história já fez isso? Qual rei, mesmo morrendo, tem pessoas morrendo ao seu lado, um de cada lado, ele mesmo está morrendo. Qual rei, morrendo, é capaz de salvar quem também morre ao seu lado? Conhece algum outro rei que já fez isso? Ele é o único. E quando você olha para ele naquela cruz, o Império Romano na época tinha como pena máxima executar os rebeldes com morte de cruz, e Roma crucificou milhares e milhares de judeus em toda a Palestina para dar o exemplo à população. Mas entre os milhares e milhares que Roma crucificou, só teve um único que foi crucificado com uma coroa de espinhos na cabeça. O único crucificado até hoje na história da humanidade que tinha uma coroa de espinhos na cabeça. E o título que Pilatos mandou escrever sobre a cruz, acima da cabeça de Jesus, nas 3 línguas faladas na época, mandou escrever em latim, a língua do Império Romano, mandou escrever em aramaico, a língua que se falava ali em Israel na época de Jesus, e mandou escrever em grego, que era a 2ª língua mais falada do mundo. Mandou escrever em 3 idiomas que tinham sido universais e locais. Mandou escrever o título que ele merece: o único crucificado que teve uma placa trilíngue falando quem ele era. Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas por estar em 3 línguas, não só o Rei dos Judeus, mas o Rei dos gregos, o Rei dos romanos e o Rei de toda a terra, ao Rei único e imortal, sejam dadas honras e glórias.